Eduardo, boa noite. Boa noite, Tavinho. Obrigado pelo convite. Obrigado você pela presença. O Eduardo Cleto, que é especialista em curcubitáceas e vai falar sobre o desenvolvimento de novos produtos da Agristar para essa família. As curcubitáceas que não são só a melancia, tem mais gente aí na família. Exatamente, Tavinho. É a mesma família da abobrinha, dos pepinos, abóbora e melão. Ok, mas nós vamos falar de melancia. Exato. Ok, o que é que vocês estão trazendo de novidade para a melancia em sementes? Sim, estamos com uma novidade, Tavinho, que é a melancia híbrida Explorer, que é uma melancia que ela tem resistência a 2 tipos de vírus que atacam as cucurbitáceas. Esses vírus, no caso, são o vírus do mosaico da melancia e o vírus do mosaico amarelo da abobrinha. São 2 vírus que são muito recorrentes nas lavouras de melancia. O que o vírus do mosaico amarelo faz na melancia? Tavinho, esses vírus, eles... Os dois têm mais ou menos a mesma ação? Exato. No geral, os vírus, eles atrapalham o crescimento da melancia, travam, na verdade, o crescimento. A produção de frutos fica totalmente comprometida também. Os frutos que são produzidos ficam pequenos e com uma qualidade não muito boa. E isso afeta diretamente a produção, causando prejuízo ao produtor. Nós temos melancia em várias regiões do Brasil. Esses vírus são comuns em praticamente todas? Praticamente em todas as regiões e ocorrem todos os anos. E em algum período específico, não? Não. Geralmente, durante o ano todo, eles estão presentes nas lavouras de melancia. Como reconhecer o vírus na melancia? Tavinho, basicamente você vai observar uma clorose nas folhas da melancia, que é um amarelecimento nas folhas. Elas também ficam engruvinhadas e o crescimento da planta praticamente para, né? Ou cresce numa taxa muito baixa. Então o produtor é muito fácil de reconhecer a virose na cultura da melancia e nas outras cucurbitáceas, né? Além do cultivo que você está tendo naquele momento, esses vírus podem permanecer também e depois infestar o meio ambiente, continuar no meio ambiente? Exatamente, Tavinho. Eles podem ficar presentes tanto nos restos culturais da cultura, da melancia, né? Além disso, eles também são encontrados em plantas selvagens e plantas invasoras que estão próximo produtor campo de melancia. Essas sementes novas já estão à disposição dos produtores de melancia? Produtores já estão à disposição. A melancia é originária de onde? Ela é originária do continente africano, de onde hoje se encontra o próximo deserto de Kalahari, onde fica a Namíbia. Então, de lá, ela expandiu para o restante do mundo todo, né? Quais são as principais áreas produtoras no Brasil? Olha, os principais estados produtores são o Rio Grande do Sul, a Bahia, Goiás e São Paulo. E São Paulo tem destaque especial nessa produção? Tem um destaque especial pelo fato de São Paulo hoje se plantar praticamente apenas o híbrido. Poucas variedades não híbridas, né? Ou seja, então São Paulo consegue obter um material melhor, um fruto melhor. Exato. E, consequentemente, é um grande exportador para o Brasil todo. Exatamente, Tavinho, exatamente. E as regiões de São Paulo que mais produzem melancia? Basicamente o oeste de São Paulo, região de Tupã, de Presidente Prudente, Marília. Então, a melancia se concentra nessas regiões. O que é que a melancia exige de solo, de clima, de adubação? Tavinho, é uma cultura, ela é exigente em adubação, tá? Ela gosta de dias ensolarados, quentes, com a umidade relativa não muito alta, porque a umidade relativa favorece o aparecimento de doenças, né? Ela gosta de umidade, mas não de solo encharcado. Não de solo encharcado, exatamente. E hoje nós temos quais são as principais espécies de melancias produzidas? Olha, no Brasil, o tipo Crimson é a principal. Qual que é a Crimson? Descreve pra gente. A Crimson é aquela formato oval. Compridinha assim. Exato. Riscada. Levemente mais redonda para comprida, né? Entre os dois formatos, com estrias verde claro e verde escuro. A outra? A outra que é plantada no Brasil é o tipo Jubilee, que é um tipo mais comprida, mais oblonga e com a coloração de casca mais clara, né? E o rajado mais escuro. E essa que vocês estão lançando, que é resistente aos mosaicos, ela tem que formato? Isso, é do tipo Crimson. Ela é o formato oval. A melancia também tem um importante resultado medicinal. Fala-se muito da melancia. Exato. A melancia, ela tem um alto teor de licopeno, né? Que é a substância encontrada por ser vermelha, exatamente.
E é uma substância que ajuda no controle de câncer, de outras doenças, né? Muito benéfica para o ser humano. Quanto de perda o produtor tem em média por conta desses problemas que vocês estão conseguindo controlar através dessas novas sementes? Olha, Tavinho, a gente, esse ano, houve áreas no estado de Goiás onde a perda foi de 100%. Principalmente quando a virose entra no início do desenvolvimento da cultura. E quando ela entra, ela se espalha rapidamente? Se espalha rapidamente. Existe algum tipo de controle para a virose? Olha, o que a gente recomenda, Tavinho, é você evitar plantios escalonados, tá? Você também evitar deixar restos culturais na área, porque as doenças permanecem nos restos culturais. Com relação ao vírus, é complicado você estar fazendo controle, porque um dos vetores, que é o pulgão, ele quando está contaminado, ele passa em 10 segundos, ele pode passar a virose para a melancia. Então nenhum defensivo, nenhum inseticida consegue controlar o pulgão em um período tão rápido, né? Então você teria que controlar os vetores, evitar deixar cucurbitáceas em volta, como abóbora, bucha, porque melão, elas podem servir, melão de hospedeiros, né? Além disso, você fazer o hogging, que seria a eliminação de plantas. Tá. As plantas que apresentaram o sintoma de virose, você arrancar elas e tirar da área. Se possível, queimá-las, né? Mas a rotação de cultura é interessante, não se deve plantar constantemente, seguidamente melancia. Perfeito, a rotação de culturas é primordial também. Alguma cultura é mais recomendada para esse rodízio com a melancia? Olha, você tem que trabalhar com culturas que não sejam cucurbitáceas, né? Então, tem produtores trabalhando com milho, com soja, com algodão, né? Você realmente não trabalhar com cucurbitáceas. E aí uma safra? Ou podem ser duas e uma? No geral, Tavinho, as áreas de melancia, o produtor planta uma vez e volta nela depois de alguns anos. Tá. Então ele faz 2 ou 3 safras justamente para evitar esses problemas. Exatamente. Ok, então. Repetindo, então, são sementes para... Qual tipo de melancia? Para Crimson? Para tipo Crimson, exato. A Explore então, tem resistência a 2 tipos de vírus. E o que a gente recomenda, Tavinho, é estar fazendo o controle da mesma forma que fosse uma variedade não resistente. Hoje temos aí mais Apesar de ser resistente, o controle deve ser mantido. Deve ser mantido. O manejo de controle. Exato. Porque mesmo assim há o risco. Mesmo assim é um risco, porque ela não é imune à virose, né? Ela é mais resistente. Ela é mais resistente. E além disso, temos hoje no Brasil mais de 6 tipos de vírus que atacam cucurbitáceas. Então ela tem resistência a 2 tipos, o que já dá para ela uma condição muito boa. Ok, Eduardo, trouxemos aqui as novidades então para os nossos amigos que plantam melancia aí em algumas regiões do Brasil. São Paulo, que é um importante estado, principalmente na região oeste que você mapeou aqui para nós. Exato. Deixa um endereço, um telefone, o que você preferir para contato e mais informações sobre essas 2 novas variedades de sementes para melancia. Perfeito. O meu e-mail é eduardo.cleto@agristar.com.br. E o meu telefone é 19 98015 9216. Obrigado, Eduardo. Prazer e até breve. Obrigado, Tavinho.